Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus. É motivo de grande alegria nós estarmos na presença de Deus, né, meus queridos? Eu não tenho dúvida que nós temos inúmeros motivos de louvar e engrandecer o nome do Rei Jesus. Só de você pela manhã, você acordar, respirar e ter saúde, já é uma grande vitória. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar e não podem? E muitas vezes, a gente, em mínimas coisas, a gente não agradece a Deus. Em todo tempo nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Os tempos são difíceis, mas Jesus tem cuidado de cada um de nós. E bom é estar na presença do Senhor, sabendo que a eternidade com Cristo é coisa maravilhosa, né, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Por favor, queridos irmãos e irmãs, abra a poderosa palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Colossenses. Aleluia, Jesus. Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Os irmãos acharam? Aleluia. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É um texto que eu gosto muito, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, e em um versículo da Bíblia Sagrada, nós temos 3 lições que nós iremos ver hoje. A primeira dela é perseverar na oração. E nós temos como título dessa mensagem, vigiando, orando e sendo grato a Deus. Vamos para a primeira parte. Perseverai na oração. A palavra perseverar, ela quer dizer constância, firmeza, nunca desistir. E de fato, nós temos perseverado na oração. Oração é súplica voltada para com o nosso Deus. Quanto tempo da nossa vida nós temos disposto a orar na semana? Semana temos 7 dias. E nesses 7 dias, como tem sido a nossa oração? Você tem sido perseverante na oração? E nós temos que aprender a orar, porque às vezes nós estamos ali até na própria hora do almoço, estamos ali comendo o nosso alimento, às vezes a gente já vai e come, nem ora, agradecendo a Deus. Nós temos que aprender a orar. Nós temos orado pelos nossos irmãos. Hoje, no grupo da ICT Osasco, já veio um pedido de oração, né, pastor André? E naquela mesma hora eu já atendi ali, eu em oração, e eu estava orando mesmo, pela causa daquela pessoa. Porque o que acontece? Pediu uma oração, está fresco ali, já vai e ora, irmão. Porque depois o que acontece? Eu vou orar daqui a pouco, aí vem o sono, vem o cansaço, você não orou. Ora! É difícil, os dias são difíceis hoje. É o nosso trabalho profissional, é o nosso trabalho também na parte espiritual na igreja, é o nosso trabalho de evangelismo. A nossa vida é um trabalho. E muitas vezes nós não temos tempo para orar. Às vezes nós chegamos cansados no nosso lar, tomamos um banho, descansamos um pouco, nos alimentamos e já vamos às vezes dormir sem orar. Ou às vezes nós estamos no nosso lar ou em algum local, é tempo de nós estarmos orando, às vezes nós estamos vendo Instagram, Facebook, YouTube. Não somos nada contra isso, mas tem o seu tempo. Quer ver
Deus falar com você, começa a orar mais. Começa a ter essa prática de orar mais. Você está de joelho no chão, você está orando, Senhor, mas está doendo. Você orou 5 minutos hoje. Amanhã você vai orar 8. Daqui a pouco você está orando 12 e vai tendo hábito. Daqui a pouco você está orando ali 40, 1 hora de joelho. Você está glorificando a Deus. Deus está te revelando coisas grandes e firmes que a gente não sabe. E você vai tendo esse excelente hábito. Oração, perseverar. Por que Paulo fala perseverar na oração? Porque não é fácil. É uma perseverança, é uma luta constante. A carne, ela não quer que a gente vá buscar a presença de orar. O que a carne quer? A carne, ela quer você ficar ali no seu sofazinho, colocar os pés para cima e descansar. Comer ali um lanchinho ou só boa comida. Joelho no chão não é fácil não, meu irmão. É difícil. Mas não é impossível. E Deus, Ele requer do povo dele oração. Os últimos tempos, ainda agora, mais frequentemente, estão muito difíceis. E nós temos que buscar em oração. Perseverar, não desista, meu irmão. Você tem um propósito? Temos vários propósitos. Tem alguns entes queridos nossos que ainda não são salvos. Tem o nosso projeto abençoadíssimo aqui da igreja. Temos os projetos, meus irmãos, em oração. Que aí nós vamos orando, e Deus vai nos dando a direção e vai tudo certo. Muitas vezes nós não oramos numa decisão. Igual o pastor André, às vezes o carro está tão bonito ali, você não orou a Deus, comprou o carro está cheio de defeito. Ou em outras situações, vou comprar uma casa, mas é isso mesmo, você falou com Deus. Orar, meus irmãos, precisamos orar. Ser constante em oração, nunca desistir de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria as portas que davam para a cidade de Jerusalém e ele orava. Orava e orava constantemente. Fizeram um decreto contra ele, ali que não podia estar orando ao Deus dele. Ele não queria nem saber, eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Começou a orar. Um exemplo bom de oração. Orou a Deus ali, e Deus o livrou das covas dos leões ali. Ele orou, era um homem de constante oração. Por isso que Deus falava muito com ele, revelava em sonho. Era um homem de constante oração. Orava mesmo. Ele orava a Deus. Exemplo bom. Será que nós oramos uma vez hoje por dia? Não precisa falar para o irmão Marcelo. Você orou hoje? Nós oramos. Mas não é aquela oração, às vezes, no carro ali que você sai, sabe? Senhor, me abençoa o irmão Paulo Moreira, sua família. Não. A oração com qualidade. A oração com Deus mesmo. Até eu me lembro que o Alex, ele estava acordando mais cedo. Ele pregou, e eu guardo, meus irmãos, as coisas das mensagens. E eu estou acordando mais cedo, sabe para quê? Para eu ter um tempo melhor de oração com Deus. Isso é importante, meus irmãos. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível. E quando a gente se dispõe a fazer para Deus, Ele te renova, você vai trabalhar cheio do Espírito Santo, cheio de saúde, cheio de alegria e fazendo a vontade dEle. O difícil é levantar às 5 da manhã, que a carne ela não quer. Mas se você tiver um propósito com Deus de oração, Ele vai te dar força e você vai ser um vitorioso através da oração. O Senhor Jesus orava. Ele era um homem 100% Deus, 100% homem, e ele orava a Deus. E nós, pobres pecadores, que necessitamos mais ainda de oração, como tem sido a nossa vida em oração? Um texto legal, que vai resumir isso, a parte de oração, está relatado em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Um versículo bem pequenininho, mas muito eficaz. Diz assim: orai sem cessar.
Na Nova Versão Internacional, orar continuamente. É isso, meus irmãos. Orar sem cessar. Continuamente, ou seja, nós não podemos parar de orar. Não podemos. É todos os dias da nossa vida. Você tem orado pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pelo seu parente que não é crente? Sabe, meus irmãos, que através de uma oração, daqui a pouco você vê o seu parente entrando aqui por essa igreja e confessando Jesus como o único suficiente Salvador? Já vi, já. Pessoas que orou. E quando ele viu aquela pessoa ali, se alegrou demais. Vale a pena orar. Não podemos desistir da nossa família. Jeremias 33:3, também conhecido. E Deus, Ele pede para nós clamarmos a Ele. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É Deus que está falando conosco. Clama a mim. Olha que coisa tremenda. Aí nós clamamos a Deus e em contrapartida, Ele vem e ouve a nossa oração e nos responde. Que coisa linda. Temos que clamar, orar, buscar a presença do nosso Deus. Não apenas aqui na igreja, nos cultos de quarta, no domingo pela manhã. Isso é muito bom, mas essa constância na oração, ela é no nosso lar, é no nosso serviço. Está ali na hora do almoço, faz uma oração, irmão. Ora a Deus. Às vezes você está em dificuldade ali, e você tem uma arma poderosa que é a oração, e Deus vai te dar sabedoria para você vencer aquela situação difícil, e nós não oramos, perdemos. Ora a Deus. Busca a presença de Deus. Ultimamente, isso há já uns 10 anos para cá, eu tenho tido a facilidade de 2, 3 horas da manhã estar orando a Deus. Eu levanto e começo a orar ali, falo com o Senhor. Luciana dormia no sono do justo, e eu orando por ela, orando pela igreja, pelos irmãos. É um bom hábito. Deus tem me dado isso no meu coração, e eu tenho orado a Deus. Eu não sei, às vezes você tem um meio-dia, às vezes você tem o café da manhã, para estar orando, ora a Deus, pega a sua família, ora. É muito bom estar perseverando na oração. Este foi o primeiro passo da mensagem nessa noite. Segundo passo, vigiando. Primeiro nós perseveramos na oração, e agora nós vamos, segundo passo, vigiar. A palavra vigiar, ela quer dizer atenção máxima com a vida espiritual. Nós podemos estar, meus irmãos, em vários lugares. Temos alguns colegas nossos que não é crente ainda. Mas nós temos que vigiar para que a nossa conduta cristã venha a converter ele, não a gente cair nas ciladas do diabo. Tome cuidado. Temos que estar vigilantes. A vida espiritual, meus irmãos, ela requer de nós atenção máxima. Cuidado com quem temos feito aliança, com qual tipo de pessoa. Cuidado, meus irmãos, para a gente não, desleixar, descambar para um lado errado. É vigilância, atento, porque essas coisas vão minando, as coisas que não agradam a Deus, se nós dermos mais crédito, isso vai minando a nossa vida espiritual. É perigoso, o cristão. É perigoso. Atenção máxima com a vida espiritual. Isso é o soldado. Lá no exército, eu não servi o exército, mas quando estava na parte de alistamento, estava na segunda seleção no mês de julho para agosto,
E o sargento já tem até uma patente no exército. Pastor André, ele estava meio desatento ali, é a seleção de recrutas ali. Chegou o capitão, mas deu uma bronca nele, mas falou um palavrão para ele. Meus irmãos, por quê? O soldado de Jesus tem que estar atento. Ele bobeou ali. Isso é uma ilustração para nós. É uma ilustração para nós. E chamou a atenção dele, do sargento. O sargento não sabia onde colocava o rosto, e muitas pessoas ali. Atenção, soldado de Jesus está aqui, ó. Os ouvidos atentos, os olhos atentos. Poxa, isso não agrada a Deus. Vamos deixando de lado. É melhor a gente ser sempre amigo de Deus. Se essa companhia faz mal para você, meus irmãos, deixa essa companhia. Deixa. Pode deixar que Deus vai se agradar de você. Cuidado, atenção máxima. Se a gente ver, lá em Mateus capítulo 26, Jesus estava no Getsêmani, do versículo 36 a 45, está ali Jesus nos últimos dias dele, como homem aqui na terra, que ele vai para a crucificação. Ele chama alguns dos seus discípulos para orar. Aí ele vai a primeira vez orar, e volta, os discípulos estão ali dormindo. Jesus convocou. Meus irmãos, se Jesus convocar a gente para orar, nós precisamos orar, vigiar. Tudo bem, a primeira vez passa, Jesus convoca eles pela segunda vez. Vamos lá orar? Eles não vão, ficam, Jesus vai e volta. Eles estão ainda dormindo. Jesus vai pela terceira vez, ora, e quando volta eles estão da mesma maneira. Será que também não é tempo da gente, como servo de Jesus, nos despertarmos? Será que nós não precisamos estar mais atentos? Um despertamento, um tempo de avivamento, um tempo de louvor, de adoração a Deus. Isso é para nós guardarmos o nosso coração. Os discípulos que estavam ali, inclusive João, que escreve o Apocalipse, apóstolo do amor, ele estava ali. João, chamado de apóstolo do amor, que andou com Jesus, sentiu o coração do mestre, ele estava dormindo ali, porque eles não estavam atentos, vigiando, vendo ali o perigo. Isso é um ensinamento para nós, que nós não precisamos passar por isso. Nós temos que estar atentos. O diabo, ele é sujo, ele sabe trabalhar, meus irmãos, ele é maligno. Muitas pessoas, muitos crentes, pastor Paulo, em vez, se ele está estudando, trabalhando, amém, se ele não está e é dia de culto, ele tem que estar na igreja, pastor André. A igreja é bom, nós oramos, nós estamos aqui, ó, guardados por Cristo Jesus. O mundo pode desabar aí, Jesus está conosco aqui. Jesus é bom, é gostoso estar com os irmãos aqui, ver o sorriso dos irmãos, é gostoso compartilhar. E o que tem de crente, pastor André, olha, assistindo novela, me perdoa se eu sou aquele camarada quadrado, vocês que me ouvem pela live, os meus irmãos aqui,
Mas eu sou do tempo que, assim, com toda a humildade, eu, pastor Cirso, meu pai, nós entrávamos já de joelho na igreja já. Jesus tem misericórdia. Não sou contra ninguém, e até eu também assisto algumas programações na televisão, mas eu não vejo assim coisa boa crente ficar assistindo novela. Eu acho que é o tempo que ali poderia estar orando a Deus, lendo a Bíblia. As novelas ensinam as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Sempre o que está errado está certo. Sabe, meus irmãos, é tempo da gente ser e pertencer a Jesus, sermos mais crentes. Se eu estiver falando alguma coisa assim muito forte, os irmãos me perdoam, mas é tempo de orar, de vigiar. Às vezes você está assistindo ali a novela, as coisas erradas, explícita ao sexo, antes do casamento, as coisas erradas, o homossexualismo e todas essas coisas para eles são certas, são legais, e a Bíblia condena isso, e muitas pessoas ali, e é tempo de nós estarmos buscando a presença de Deus. A trombeta vai soar. Jesus vai buscar a igreja. É sério isso, não é, meus irmãos? Não é para qualquer um ser crente, não, meus irmãos. É para quem quer pagar preço. Evangelho é pagar preço. Eu estava conversando com meu pai esses dias, nós estávamos... eu fui buscar a cesta básica dele em Cotia, e eu falava, pai, os homens da Bíblia Sagrada ali, Pedro, o apóstolo Paulo, os homens ali, muitas vezes não chegava assim, oi, tudo bem, não chegava já denunciando o pecado ali, está errado, está errado, está errado. A seriedade no Evangelho, seriedade com sabedoria. Precisamos disso, meus irmãos. O tempo é de nós sermos mais crentes. Se nós orarmos, vigiarmos, vivermos em comunhão com Deus, uma vida mais regada, voltada ao Evangelho, os milagres de Jesus vão começar a acontecer aqui com frequência, porque Ele não foge da palavra, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é poderoso para realizar milagres, mas o Senhor não vai realizar milagres se o santuário que somos nós estiver em imundície. Se tiver em santidade e adoração, pode orar que o milagre vai acontecer. Eu não tenho dúvida que o nosso Deus é todo poderoso, Deus das causas impossíveis e vitorioso em todas as batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E por final, vigiando, e o último texto, última parte do versículo, com ações de graças. Aleluia. Você tem sido grato, grata a Deus? Glória a Deus. Eu, nas minhas orações, eu começo a agradecer a Deus, e às vezes eu começo por primeiro, muito obrigado, Senhor, pelo travesseirinho que eu durmo. É uma coisa simples, não é? Humilde, ali um travesseiro. Mas eu agradeço a Deus ali, pela minha casinha, simples, ela é simples, mas está muito bom. O frio não está entrando, a chuva não está caindo, glória a Deus. Estou comendo um ovo frito hoje, ou um churrasco, para mim está bom, glória a Jesus. É vivendo em gratidão, é agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha vestimenta, obrigado pelos meus irmãos em Cristo, e a maior gratidão que eu tenho no meu coração, eu agradeço a Cristo Jesus por me salvar naquela cruz. O meu nome está escrito no livro da vida, e quando eu terminar essa jornada aqui na terra,
eu começo uma nova com Jesus. Essa gratidão é a mais linda que eu tenho no meu coração. Eu agradeço a Deus todos os dias pela salvação eterna. Isso não tem dinheiro aqui na terra que compre, porque foi comprada pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gratidão, meus irmãos. O que tem também de chamados crentes ingratos, crentes que só vivem em murmuração, só murmura, nada está bom, o que o pastor fala não está bom, o que o irmão prega não está bom. O que tem de pessoas ingratas, meus irmãos? Você que tem uma certa caminhada cristã, você sabe disso, nunca está bom. O que está bom? A Bíblia diz que em todo tempo nós temos que ser grato a Deus em todas as situações. Agradecer a Deus, ser mais grato a Deus. Uma certa feita, eu estava pregando em um outro ministério, aí um irmão começou a conversar comigo e ele estava ali murmurando, reclamando, que já fazia 2 semanas que ele estava comendo ovo frito com batata frita. Ele estava reclamando, pastor André. Eu falei, irmão, seja grato. É bênção de Deus isso aí que você está comendo, você está se alimentando. E quantos milhares de pessoas não têm o que comer? Você já parou para pensar? Você refletiu nisso? Gratidão, meus irmãos. Gratidão, seja grato porque você tem. Às vezes a pessoa tem um bom salário, uma boa casa, e mesmo assim ele continua sendo ingrato. Existem pessoas, meus irmãos, que não tem nada, que não tem uma xicarazinha dessa com água para beber, e muitas vezes o sorriso dela está aqui, está alegre ali. Parar para pensar que Deus maravilhoso nós servimos e tem sido bondoso para conosco, misericordioso, a graça sobre as nossas vidas, sabe a graça, aquele favor imerecido, nós não merecemos nada, meus irmãos, é pela graça de Jesus, a graça dele, o favor dele em favor a um pobre pecador é coisa maravilhosa. 3 lições que nós aprendemos hoje. Perseverar na oração, vigiar a atenção máxima à vida espiritual. Se tem alguma coisa que tenha atrapalhado você, meu irmão, fuja. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. E o terceiro ponto, gratidão a Deus. Seja uma pessoa grata a Deus. Na repartição daqueles 2 peixes e 5 pães, Jesus ele não orou, não, ele agradeceu, Pai, eu te dou graças, e multiplicou ali, todos comeram, e ainda 12 cestos cheios, oh aleluia, ele agradeceu, Benedito, ele pegou 2 peixes e 5 pães, ele agradeceu, Senhor, nós temos isso, aleluia. Seja grato, meu irmão. Seja uma pessoa grata a Deus. Seja grata pela tua família, pelos teus filhos. É aprendizado da palavra de Deus. A palavra de Deus, com um versículo da Bíblia, a gente chegou em tudo isso, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é linda. Praticarmos a palavra de Deus, não apenas guardar no coração, tem que ser guardada no coração e praticada, aí dá tudo certo. A gente ouve a palavra, guarda no coração e pratica a palavra de Deus, aí o Senhor, Ele faz o resto. Amém, meus irmãos?
Deus vos abençoe.